Bom dia, bom dia. Mais uma live. Muito bem, gente. Hoje nós vamos continuar falando do MDMA, a 3,4 metileno dioximetilanfetamina. Na semana passada a gente falou desse assunto. Se você estiver chegando agora, algumas coisas a gente não vai falar hoje porque a gente já cobriu na live passada, principalmente o lado do MDMA como êxtase, né, a droga de dúzias de apelidos e 500 contaminantes, o cenário ilícito, os problemas, os estudos de neurotoxicidade, a gente já falou. Hoje eu vou focar mais no uso terapêutico do MDMA, pesquisas científicas, como é que essa história começou e o que está acontecendo hoje. Estou com os livros aqui no colo, que eu acabei não mostrando para vocês semana passada. Vou compartilhar um pouquinho de umas referências hoje. Lembrando que para essa live eu tenho dois patrocínios, dois apoios muito legais. Um é a Alê, que está aqui, vai estar desenhando de novo, fazendo um painel dessa live hoje para a gente, da Revelando Ideias. Procurem no Instagram, Revelando Ideias. E o outro da Flutuar BR, eles estão aqui no Instagram também, tem o site deles, flutuar.me. Dá uma olhada lá, se você estiver estressado com a Covid, com a quarentena, você pode comprar agora um combo de flutuação e massagem, 2 horas de relaxamento, com 30% de desconto e você pode usar até julho do ano que vem. Então sigam a Flutuar, sigam a Revelando Ideias e divulguem e aproveitem para comprar agora na quarentena que vocês têm desconto. Compartilhar uns livrinhos aqui com vocês. Vou inverter a câmera aqui para não ficar nada espelhado. Esse aqui é um livro muito legal, eu gosto muito, chama Higher Wisdom. E tem tudo isso aqui de autor, essa grande lista verde aqui, várias contribuições, né? Ele não é específico sobre MDMA, ele é mais amplo, sobre psicodélicos, mas ele tem aqui dentro... deixa eu achar o índice aqui, ó. Na primeira parte, ele tem aqui, ó, capítulo 4, uma entrevista com o Sasha Shulgin e a Anne Shulgin sobre a química da consciência. E eles falam um bocadinho de MDMA, é um material legal. Esse aqui é um outro livro ainda mais genérico sobre drogas, muito legal, de uma exposição sobre drogas que rolou na Inglaterra. E fala um pouco do êxtase também, da chegada do êxtase como droga recreativa e do cenário eletrônico. E o mais importante dos três, provavelmente o livro mais importante escrito sobre êxtase e MDMA até hoje, já é um livro um pouco antigo, que é esse êxtase, o guia completo da psiquiatra Julie Holland, né? E vários também colaboradores, aí vocês podem ver alguns nomes em vermelho, inclusive o Rick Doblin da MAPS, com quem a gente trabalha. E aqui vocês vão ver que tem... vou mostrar um pouquinho o índice para vocês, né? Então eu gosto dessa primeira coisa que eles colocaram aqui, né? Se X for igual a MDMA, né? X é um dos apelidos em inglês, né? Ecstasy virou X, né? E traz essa coisa, né, do que eu falei na live passada, dos tantos apelidos que essa droga recebe aí no universo do uso recreativo, ilegal, underground. E aí o livro tem, ó, a história, qual a sensação para quem toma MDMA, como funciona no cérebro, a química, mitos e rumores, e os padrinhos do MDMA, né, o Sasha e a Anne Shulgin. Depois tem riscos médicos, problemas de saúde mental, enfim, vai longe, né? É um livro bem grande, deve ter aí umas 600 páginas, né? Ó, termina aqui página 450, a última parte. Ele tem vários apêndices. Nos apêndices tem uma linha do tempo histórica, estatística. Na linha do tempo estatística, ela mostra... quando foi sintetizado pela primeira vez, patenteado, a primeira fatalidade que aconteceu. Isso eu achei interessante, eu estava fuçando de novo hoje de manhã. Deixa eu ir ali para vocês verem. Na Statistics Timeline, página 392. 392, aqui, ó.
Mostrar para vocês. Essa aqui é a Statistics Timeline. Ele já fala ali, ó, em 1977, 8 mortes atribuídas ao MDMA. Eu acho que era até na outra que tinha uma coisa interessante. Aqui, ó, na timeline histórica, eu não lembrava desse fato aqui que eu encontrei hoje de manhã. De que em 1953, né, num centro de química do Exército dos Estados Unidos, e aí tem todos uns códigos do contrato, eles estavam fazendo pesquisa com animais, né? E aí, ainda no mesmo ano, no Instituto de Psiquiatria do Estado de Nova York, né, um sujeito de pesquisa clínica inadvertidamente morreu com uma dose letal de 450 miligramas de MDA intravenoso, né, que é uma substância parecida com o MDMA e que estava sendo utilizada ali no início desses estudos. Então a gente lembra por aí esse aspecto do MDMA como uma droga, né, no sentido de uma substância, seja ilícita ou uma substância que pode matar, uma substância que tem perigos, né, e nessa live eu trouxe esse título de droga ou remédio, né, que a gente está abordando essa questão. E na verdade, para quem estuda farmacologia, essa é uma questão que ela passa a ser até bastante básica, né? Porque a gente entende com bastante clareza de que qualquer droga pode ter efeito ruim, né? Ou efeito positivo. Depende de como ela é usada, depende da dose, depende do propósito, depende de para quem vai tomar aquilo, se a pessoa tem pressão alta, se não tem. Tem muitas condições de saúde que vão impedir a pessoa de usar uma substância ou usar outra. E tem substâncias que só são indicadas quando a gente tem alguma doença específica e assim por diante, né? Então, se a gente falar de fármaco, para fugir um pouco desse termo droga que é tão carregado de conotações, né? Todo fármaco tem risco, né? E aí a gente começa a sair um pouco desse debate que meio que polui mesmo esse assunto, né? De droga do bem e droga do mal, ou enfim, que droga é coisa do mal e remédio é coisa do bem. Outro dia eu tive conversas com pessoas que não são da área que tinham dificuldade de entender que um remédio, por exemplo, pode matar de ataque cardíaco. Ah, mas se pode matar de ataque cardíaco, como que é aprovado? Bom, é aprovado porque resolve certas coisas em certos pacientes, mas tem efeitos adversos também, né? Então, os psicodélicos não são exceção, são fármacos, né? Faz parte do estudo da farmacologia, né? E aí hoje eu queria falar com vocês um pouquinho, né, daquele contexto inicial, né, de uso do MDMA, né? Então eu comentei que o MDMA ele foi sintetizado na Merck em 1912, patenteado, que a indústria não descobriu os efeitos, não sabia para que servia, essa patente venceu, né? E foi só muitos anos depois, né, porque ele foi sintetizado em 1912, e foi só muitos anos depois, várias décadas, que ele começou a ser utilizado em humanos, né? Começou de pouquinho ali nos anos 50, como eu acabei de mostrar, mas esse uso só cresceu e começou a se tornar uma substância que algumas pessoas gostaram muito e acharam que tinha um potencial impressionante no final dos anos 60, começo dos anos 70. Né? Então, algumas das lideranças dessa época, obviamente incluía o Sasha Shulgin, que é esse químico que sabia sintetizar o MDMA, que estudando química ele descobriu sobre a história dessa substância, viu a fórmula química dela em livros e pela estrutura química já imaginou que teria efeitos muito interessantes. Aí ele testou em si mesmo, testou com a esposa, em doses controladas, ele sabia fazer e sintetizar direitinho, né? E eles começaram a apresentar isso para terapeutas e colegas que estudavam esse tipo de assunto, e essas pessoas começaram todas a ficar muito fascinadas com o potencial do MDMA para a psicoterapia, né? Isso gerou um período entre os anos 70 até o começo dos anos 90, né, que vai um grande período ali, uns quase 15 anos, em que o MDMA ainda não era ilegal, trabalhar com ele não era proibido, e alguns médicos fizeram isso, inclusive aconteceram algumas pesquisas pequenas em alguns centros nos Estados Unidos nesse período,
Lá para 85 o MDMA se tornou proibido nos Estados Unidos e depois internacionalmente. E esse movimento, alguns abandonaram essas práticas e o envolvimento com uma substância que agora era proibida, e outros continuaram trabalhando como terapeutas, né? Alguns durante muito tempo no que se chama nesse campo de terapia underground, né? Uma terapia escondida, uma terapia que envolve uma substância ilegal, e esses terapeutas às vezes usam enfim, pseudônimos para atender os seus clientes, é uma coisa toda bastante discreta, que só se divulgava no boca a boca. No livro do Michael Pollan, o Como Mudar Sua Mente, um bocado de gente tem me perguntado referências, eu acho que essa talvez seja a melhor referência em português, é um livro bastante recente, está fazendo um sucesso imenso no exterior e aqui também, né? O Pollan é um jornalista, já tinha alguns livros best-sellers sobre alimentação e outras coisas mais, e resolveu fazer um livro de divulgação científica sobre a questão da ciência psicodélica, né? Então, esse Como Mudar Sua Mente, ele mostra isso, né? E ele vai atrás de pessoas que trabalham nesse esquema underground hoje em dia para ele ter experiências pessoais com psicodélicos, né? Então, isso continua acontecendo até hoje, né? A Anne Shugin foi uma das primeiras pessoas a começar a fazer terapia com MDMA, né? Teve um outro cara que foi talvez o principal, né, que é o Leo Zeff, e o Leo Zeff, ele ficou conhecido como o Secret Chief, né, o cacique. Chief pode ser traduzido como cacique, né, o cacique secreto ou o chefe secreto, né? E foi publicado livro sobre o que ele fazia, sem saber quem era o Leo Zeff, até muito perto da hora dele morrer, ou talvez só tenha sido revelado o nome dele depois que ele morreu, não tenho certeza. Atribui-se a ele o tratamento de cerca de 4.000 pacientes com MDMA, né, e o treinamento de cerca de 150 terapeutas, né, nesse tipo de método e como usar essa substância. Então, muito provavelmente foi o personagem mais importante dessa coisa de usar o MDMA terapeuticamente, mas dentro de um contexto underground. Tiveram outras coisas interessantes, esses terapeutas naquela época eles formaram uma associação que eles chamavam de ARUPA, A-R-U-P-A, que era Association for Responsible Use of Psychedelic Agents, Associação para o Uso Responsável de Agentes Psicodélicos ou Drogas Psicodélicas. Um outro cara muito importante foi o psiquiatra chileno Cláudio Naranjo, que morreu, se não me engano, no ano passado, faleceu ao redor dos 90 anos, né? Foi um cara muito importante em toda a história dos psicodélicos também, desenvolveu toda uma linha de terapia particular. O Naranjo foi um dos primeiros grandes parceiros do Shugin, né? Eles juntos começaram a fazer trabalhos, porque o Shugin tinha química, o Naranjo tinha o conhecimento clínico, né? Fizeram no Chile, fizeram na Califórnia, né? E é muito interessante, porque enquanto o Leo Zeff e a Anne Shugin e outros, como por exemplo o George Greer e a mulher dele, Rekha Tolbert, que trataram 80 pacientes com MDMA, né, a maioria dessas pessoas tratava os pacientes usando um modelo que é um modelo introspectivo. Então o paciente deita num sofá, em geral fica com aquelas vendas tapa-olho assim que o pessoal usa em avião, né? Coloca fone de ouvido e aí toma a substância, fica ouvindo música, fica de olho fechado, vivendo seus próprios processos internos, e quando precisar conversa com o terapeuta, fala com o psicólogo, com o psiquiatra, pode tirar a venda do olho, pode tirar o fone, depois volta, fica intercalando períodos. Mas uma coisa mais individual, introspectiva, tentando minimizar a conversa, minimizar o racional e estimular o paciente a entrar muito profundamente em contato com as suas emoções. E o Naranjo fez um pouco disso, mas ele começou a se interessar muito por terapia em grupo. E ele fazia grupos de 12 a 15 pessoas que iam tomar MDMA. Antes de tomar MDMA, esses grupos se conheciam, passavam algumas horas conversando, falando sobre os objetivos de cada um, o que cada pessoa estava passando na vida, o que estava procurando, o que esperava daquela sessão, quais eram os receios,
né? E eles tinham regras também, não era uma coisa completamente solta, como é no uso recreativo, por exemplo, que um monte de gente toma, tem um monte de outras pessoas que não tomaram, ninguém sabe quem tomou o quê, e meio que não tem regra, e todo mundo interage de uma forma muito mais livre, meio caótica, né? Esses grupos não eram assim, né? Então, existia uma regra, né, que ela existe até hoje no contexto de pesquisa, que é que ninguém pode sair da sessão antes da sessão terminar e dos demais acharem que terminou e que está ok, que aquela pessoa está bem, né? Então, por mais que você se desespere, você tem que concordar antes de que você não vai sair, de que você não vai insistir, você não vai tentar ficar indo embora, fugir, sair correndo, né? Também era um acordo em todos esses casos, e isso se estica até hoje, a questão do contato sensual e sexual, né? O MDMA é uma droga que chamou muita atenção desses terapeutas, porque eles diziam que abria as emoções e facilitava com que os pacientes falassem de assuntos difíceis, que eles tinham vergonha, bloqueios, defesas psicológicas e afins, né? E isso também pode abrir as pessoas em uma sensação de intimidade muito grande, que é uma das coisas que atrai no uso recreativo, né? Mas sob efeito de uma substância com essas características, né, o envolvimento, a relação de você se relacionar dessa forma, se envolver dessa forma, pode ser muito delicado. A pessoa pode fazer coisas que depois ela se arrependa porque ela estava sob efeito da substância e sente que o julgamento dela estava modificado. Então, essa questão de não ter interação sexual, não ter contatos e toques delicados dessa forma, sempre foi muito presente entre esses terapeutas, né? Mas isso não impediu ocorrências registradas, inclusive com indenizações, em um ou dois casos por violações e abuso sexual de relações que aconteceram entre terapeutas e pacientes, que é uma coisa que não acontece apenas num contexto envolvendo drogas, né, MDMA ou seja outras, né? Tem uma pesquisa antiga feita com psiquiatras nos Estados Unidos que chegou a um resultado bastante impressionante de cerca de 5% dos psiquiatras admitia já ter tido envolvimento sexual com clientes, né, com pacientes. Essa questão de não envolvimento sexual e de abuso sexual, ela é uma questão muito delicada até hoje, depende muito de ética. A gente no Brasil, por exemplo, fez pesquisa com o uso do MDMA para tratamento de trauma, incluindo o abuso sexual, né? Então, é uma substância que ao mesmo tempo ela pode ser usada para tratar traumas relacionados ao abuso sexual, mas se não for usada de forma ética, pode fazer parte de um contexto de abuso, que é uma coisa muito triste, né? Nessa época também, nesse início, algumas pessoas estavam trabalhando em instituições mais, digamos, respeitadas, né? Também se envolveram com o assunto, de uma forma ainda antes de ser proibido, antes de ser underground. Um deles foi o Joseph Downing, que era professor em Stanford, e ele fez um pequeno estudo com MDMA em 8 pacientes, achou que o resultado era muito promissor, né? Ele fez nesse contexto de sofá, com fone de ouvido, individual, né? E ele chegou a elaborar um manual, né? Um manual com técnicas, né, de como fazer esse tipo de trabalho, e ele já começou a elaborar ali o conceito da preparação, que é você faz consultas com o paciente antes dele tomar MDMA, você prepara ele para os efeitos da substância, você explica como é que funciona, você faz esses acordos éticos, o que pode, o que não pode, quanto tempo dura, qual que vai ser o tipo de contexto, etc e tal, né? E esses manuais foram se desenvolvendo, sendo adaptados e refinados ao longo das décadas, e hoje a MAPS tem um manual, né, de livre acesso, que é o manual terapêutico deles, em que todas essas questões estão lá muito elaboradas, né? Eu vou ler para vocês alguns depoimentos dos terapeutas, depoimentos que eles deram naquela época, né, naquele momento inicial. E a Anne Shulgin, ela tem um depoimento dela que eu achei muito legal, porque eu vi ela muitos anos depois, ela gravou alguns vídeos falando essa coisa que o MDMA é uma substância que conecta o pensamento com a emoção, com o afeto, cabeça e coração. E essa ideia de que é uma droga do amor, né? Tem até um vídeo que eu usei no nosso crowdfunding para pesquisa de MDMA em que ela falava isso. O MDMA é uma droga amorosa,
Você ama as outras pessoas que estão em volta de você e, mais importante de tudo, você ama a si mesmo quando você toma o MDMA. E muita gente passa por esse tipo de efeito, mas nem sempre é assim. E aí eu encontrei um relato dela antigo, né? E está anotado em inglês aqui, mas eu vou traduzindo, vou ler traduzindo, né, para vocês. E ela chamou a atenção do seguinte, naquela época ainda, né, no começo dos trabalhos, ela falou, um dos maiores problemas que acomete a maioria dos seres humanos é que eles suspeitam que na essência mais profunda do ser, né, de quem eles realmente são, que exista um monstro. Existe um medo apavorante, um medo terrível de que quando você chegue lá no fundo do seu ser, você vai encontrar esse monstro. E o MDMA, ele remove esse medo, né? Durante a terapia psicodélica, o que a gente faz é ir para dentro de nós mesmos, né? E olhar esse medo, olhar essa monstruosidade cara a cara. Mas a gente tem muito medo de que a gente vai ficar preso ali, de que a gente vai se perder com esse lado mais demoníaco, né? Então, quando você entra num estado de que você perde esse medo e você começa a reconhecer que você também existe também em você um aspecto de sobrevivente, né? E tem uma parte de você que é a parte do autocuidado, tem uma parte de você que é responsável por cuidar de você mesmo. Então você começa a se transformar, né? Você começa a reconhecer a qualidade total do seu ser, né? E aí ela está meio que chegando perto do conceito de sombras, né? Do Jung. Esses terapeutas eles tinham bastante contato com essa linha da psicologia humanística, a psicologia transpessoal, as coisas do Jung e de outros autores, né? Então, acho muito legal esse relato porque ele chega perto de várias perguntas que eu recebi, né? Então, quais que são os riscos do uso do MDMA, quais que são os efeitos difíceis que podem acontecer com as pessoas. Muito disso está relacionado com esse aspecto das sombras, de uma certa monstruosidade, de que o ser humano carrega esse medo, né, de ter isso. E a gente vê um bocado disso em pacientes de trauma, né? O MDMA hoje é a coisa que mais está sendo utilizada e ele provavelmente vai ser aprovado como medicamento nos próximos 2 anos nos Estados Unidos para o tratamento do trauma, né? Pessoas que passaram por abuso sexual, sequestro, tiroteio, violências diversas, catástrofes, guerras, etc, etc, né? E alguns desses pacientes eles trazem isso, né? Que eles carregam um medo muito grande de se tornarem abusadores, né? De surtarem, que é tanto sofrimento que eles têm medo, né? De ficarem loucos e cometerem atrocidades com outras pessoas. Então eu acho um bom insight esse depoimento da Anne Shulgin. Teve uma outra terapeuta que trabalhou com o Shulgin num estudo no instituto que tinha na Califórnia, e que eles fizeram acho que 8 ou 10 pacientes, depois o estudo foi interrompido, mas ela falou o seguinte, ela foi mais sucinta, eu acho, direto ao ponto no aspecto psicológico, né? O MDMA permite o MDMA permite um relaxamento das defesas ordinárias contra a comunicação e ao nosso fechamento. Então ele relaxa a nossa postura de defesa sobre conversar de assuntos que pegam nas nossas emoções, né? E o MDMA, ela continua, né? O MDMA permite que aqueles que tomam essa substância possam lidar com questões psicológicas muito importantes e as implicações de usar essa substância em contexto terapêutico são enormes, né? Ela concluiu isso em 1980. O Naranjo tem um depoimento interessante dele que ele falou o seguinte, a maioria das pessoas que eu conheço usa o MDMA com um modelo que pegaram do LSD, que é escutar a música com fones de ouvido e ficar com o tapa-olhos, né? Eu acho que pode ser muito benéfico esse tipo de abordagem, mas eu acho que essencialmente o MDMA tem a ver com o mundo dos relacionamentos e com uma ampliação, né, do sentido de eu e do sentido do outro, né? O que sou eu, o que é o você.
E eu acho que a interação verbal é muito importante para guiar as pessoas e ajudar elas a irem mais profundo na experiência. Então o Naranjo gostava de fazer essa coisa em grupos, né? E ele organizava os grupos de uma maneira bastante peculiar, né? Em que ele supervisionava o grupo e tinha restrição, não podia haver envolvimento sexual, né? Nem durante os efeitos do MDMA, nem no dia seguinte. E eles tinham uma abordagem que era mais ou menos assim: você precisa respeitar o espaço do outro, né? Mas também ser espontâneo e procurar um equilíbrio entre essas duas coisas. Se você quiser interagir com alguém do grupo, você pede licença. Se a pessoa não quiser, você se afasta e deixa ela na dela, né? Mas todo mundo tem direito de interagir, tem direito de conversar, né? Então são abordagens um tanto diferentes, né? E aí tem uma estimativa muito interessante de um pesquisador alemão, né, de quão grande foi esse mercado terapêutico underground, ou quão grande pode ter sido, porque ninguém sabe de fato, né? Como eu comentei na live passada, tudo que é feito de forma ilegal, escondida, com esses tipos de receio que a proibição traz, diminui o acesso à informação, né? A gente fica sabendo menos, os dados que a gente tem são menos confiáveis, menos estruturados, as coisas são menos documentadas e isso é ruim para todo mundo, né? Mas esse pesquisador alemão, o Thorsten Passy, ele fez uma estimativa. Então ele falou o seguinte: bom, parece que através de entrevistas com cerca de 10 desses profissionais que trabalharam nessa época, parece que chegaram a existir 100 a 150 terapeutas underground no mundo. Ele sabe de 5 a 10 terapeutas que trabalharam em diversos países da Europa por muitos anos nesse modelo underground. E aí ele estimou o seguinte: se eles fizessem terapia de grupo com 12 a 15 pacientes, cerca de 10 vezes por ano, ou seja, 10 fins de semana por ano, esse terapeuta trabalhasse nesse modelo atendendo grupos com MDMA, esse pessoal teria feito cerca de 10 mil sessões de MDMA com pessoas por ano. Se cada paciente tomasse MDMA cerca de 5 vezes, seriam 2 mil pacientes tratados por ano, então um total de cerca de 60 mil pacientes que poderiam ter sido tratados underground com MDMA entre 1985 e 2017. É um cálculo bastante impressionante, talvez seja um pouco exagerado, que nem tanta gente trabalhava assim com grupo, trabalhava muitas vezes só individual, então o número seria menor, mas ainda assim dá uma dimensão bastante interessante para nós de quão grande e relevante esse campo chegou a ser, né? E aí de lá para cá, o que aconteceu aqui? O MDMA foi proibido, mas sempre continuou havendo interesse, e as pesquisas se o uso com pacientes se tornou muito difícil. As pesquisas mais na linha farmacológica e de neuroimagem, elas não são tão dificultadas. Para você utilizar uma substância em células in vitro num laboratório ou em animais de laboratório, existe muito menos receio, né? E aí o que a gente sabe hoje, algumas pessoas me perguntaram isso também, eu vou compartilhar as perguntas no fim, mas já adiantando um pouquinho, né? Como é que o MDMA funciona? Tem gente que me perguntou sobre o MDMA no cérebro, que áreas e o que ele faz psicologicamente. Então, o que ele faz psicologicamente, eu acabei de explicar um pouco, né? Então, o MDMA ele faz as pessoas sentirem as emoções com muito mais intensidade, sem prejudicar a capacidade delas de raciocinar sobre isso, né? E quimicamente, ele é uma substância que estimula a liberação de neurotransmissores. É um efeito bastante diferente farmacológico do que o LSD, ou a mescalina, a DMT. Ele é diferente dos psicodélicos clássicos. Tem até gente que, por causa disso, não gosta que chame o MDMA de uma substância psicodélica, né? Então, ele estimula a liberação, principalmente de serotonina, mas também de noradrenalina e dopamina, né? Então é uma substância que meio que, sei lá, para usar uma coisa assim, uma explicação genérica para um público amplo, é um turbo neuroquímico, né? Durante a ação do MDMA, durante as 5, 6 horas de ação dele no cérebro, os neurônios vão estar liberando mais neurotransmissor do que eles fariam
sem a presença dessa substância circulando no cérebro, né? E isso vai modificar, né, a ação do cérebro como um todo, e a gente consegue ver alguns desses efeitos em estudos de neuroimagem, e o que os estudos mostram de uma forma bem resumida é que o MDMA diminui, né, a atividade de uma região cerebral que são as amígdalas, que são dois centros bem profundos no cérebro, um em cada hemisfério, que estão muito relacionados com emoções e com medo, né? Então, a neuroimagem começa a confirmar o que os terapeutas percebiam lá atrás, né? Essa substância diminui o medo, e a gente vê isso na neuroimagem como diminuição de atividade da amígdala. E o MDMA também aumenta a conexão entre o hipocampo e o córtex frontal que é aqui na frente, em cima dos olhos, né? Por isso que tem esse nome de córtex frontal. Ele tem muito a ver com raciocínio, pensamento, intelecto, né? Cognição. E o hipocampo tem muito a ver com memória. Então o MDMA ajuda a evocar memórias, ele estimula as pessoas lembram de coisas, às vezes da primeira infância, ou no caso de pacientes de trauma, os pacientes conseguem acessar a memória do trauma, que é algo que normalmente eles não conseguem fazer por causa do excesso de medo, né? Então as coisas começam a se encaixar num modelo muito interessante, né? Em que o psicológico, a teoria psicológica casa com o que a gente vê na neuroimagem e com o que a gente vê no resultado dos tratamentos, né? Lá atrás o MDMA também era usado, aqueles terapeutas usavam muito para terapia de casal, né? Então o casal tomava MDMA. A Anne Shugin também fez algumas tentativas em que ela tomava MDMA junto com o paciente, mas ela rapidamente percebeu que isso era ruim, era contraproducente, não era legal, e parou de fazer isso e começou a fazer contato com os outros terapeutas e falar, não tentem isso, não é legal, né? E a terapia de casal também tinha esse raciocínio, né? Que diminui o medo e que o casal vai conseguir conversar sobre os assuntos difíceis e que, em geral, tem dificuldade, né? Essa é uma linha que está talvez meio esquecida, né? As pesquisas hoje, que estão acontecendo hoje, elas estão mais focadas no tratamento do trauma, ou falando mais formalmente, transtorno de estresse pós-traumático, né? TEPT, TEPT em português, ou PTSD, né, em inglês. E por que isso? Bom, desde lá do início foram percebendo que essa questão dos traumas aparecia nesses vários tratamentos com MDMA, e depois, quando a MAPS, que foi fundada lá atrás, né, que é essa associação que tentou impedir a proibição do MDMA, tentou classificar o MDMA como categoria 3 e não como categoria 1, que eu expliquei na live passada, porque a categoria 3 permitiria a pesquisa, a categoria 1 vetou a pesquisa por muitos anos, e hoje, apesar de estar na categoria 1, é possível fazer pesquisa, mas é extremamente complicado, caro e lento, né? Mas a MAPS, quando ela começou a fazer pesquisas novamente com MDMA, uns 20 anos depois da proibição, que eles realmente conseguiram sucesso, principalmente através da parceria com o Michael Mithofer, que é um psiquiatra que está liderando essas pesquisas nos Estados Unidos, com quem eu fiz o treinamento. Eles resolveram focar no trauma até por uma questão estratégica, né? Nos Estados Unidos tem muito trauma, especialmente, não só, mas especialmente entre os veteranos de guerra. Eles têm um problema imenso lá, político, econômico, social e médico, em torno dos veteranos de guerra, desde guerra do Vietnã até Iraque, Afeganistão e tudo o que continua acontecendo. É uma população imensa, com uma taxa de suicídio altíssima. Tem algumas estimativas que dizem que cerca de 20 veteranos se matam por dia nos Estados Unidos, né, por causa do transtorno de estresse pós-traumático, por causa das coisas que eles vivem na guerra. E aí a MAPS percebeu que essa seria uma estratégia interessantíssima para fazer a sociedade entender a importância, a relevância e a necessidade que existe de usar o MDMA, né? E aí, novamente, fazendo uma parte aqui para lembrar de distinguir o MDMA do êxtase. Aí aqui a gente está falando de MDMA com controle de qualidade, sem contaminantes, com dosagem conhecida, né? E esse é o trabalho da MAPS, é o que eles estão fazendo. Eles já trataram centenas de pacientes
né, de transtorno de estresse pós-traumático. São pacientes gravíssimos, pessoas que estavam tomando dúzias de remédios psiquiátricos há 5, 10, 15 ou até 20 anos convivendo com o transtorno, tomando medicação, fazendo terapia e sem solução definitiva. Né? E eles têm encontrado que cerca de 2/3, né, 70% desses pacientes gravíssimos tratados com esse método, eles chegam no final do tratamento livres do diagnóstico. Então, o transtorno de estresse pós-traumático tem uma escala psiquiátrica padronizada que se usa para fazer o diagnóstico, que é como se fosse um termômetro. Ela dá um resultado numérico e até um certo valor é considerado que não tem o transtorno, a partir daquele valor tem o transtorno, como se fosse os 37 graus que você começa a falar, a partir dali está com febre, e quanto mais alto, mais grave. Né? Então o pessoal está chegando no fim da pesquisa com valores tão baixos que não classifica mais para o transtorno, então a gente poderia dizer que eles estão curados, esses benefícios eles já demonstraram que duram vários anos, para muitos pacientes sem nenhum outro tratamento, para alguns pacientes continuando com alguma forma de psicoterapia e alguns outros ainda tomando remédio para dormir ou ainda algum ansiolítico. Então os resultados variam, mas no geral tem essa métrica de que 2/3 dos pacientes gravíssimos que fracassaram em tratamentos já aprovados atualmente chegam no final do tratamento, digamos, curados do transtorno de estresse pós-traumático através da terapia com MDMA. Como é que acontece essa terapia? Bom, a primeira coisa importante de reforçar é uma terapia feita com MDMA, fabricada numa indústria farmacêutica, com controle de qualidade, utilizado no consultório, com acompanhamento médico, com monitoramento de batimento cardíaco, de pressão arterial, com a pessoa tomando bastante líquido para se hidratar, mas também sem excesso de líquido. Em geral, nos estudos, usa aqueles tipo Gatorade, aqueles líquidos que também tem reposições de sais minerais, né? E aí o paciente ele vai passar por uma longa série de consultas, então são consultas aproximadamente semanais, o paciente vai ter uma consulta de psicoterapia por semana, durante 3 a 4 meses. No protocolo de pesquisa, que é bastante rígido, igual para todo mundo, o mesmo número de sessões, tudo igualzinho, né? São 15 sessões de terapia, 12 sem o MDMA e 3 sessões com o MDMA. As sessões sem o MDMA duram 90 minutos, 1h30. E as sessões com MDMA vão durar entre 6 a 10 horas, dependendo da dose do paciente, do que acontece no dia. E os pacientes fazem pernoite na clínica e tem tem uma consulta sem MDMA já na manhã seguinte. Né? Então, basicamente, é quase uma internação, só que não hospitalar. Né? O paciente vai para a clínica de manhã e ele fica lá 24 horas ou até um pouco mais. Né? E aí, como é que funciona? Né? Lembra que eu comentei do primeiro manual que o pessoal começou a fazer lá nos anos 80, eles falavam da preparação, né? Você tem que ter consultas de preparação, e tem as consultas que vêm depois da sessão psicodélica, eles chamam de integração, que é você falar sobre o que aconteceu, entender melhor com os terapeutas, ressignificar o trauma, o seu problema, etc. e tal. E essas coisas vão sempre se intercalando, né? Então, cada sessão de MDMA ela é sempre precedida de sessões de psicoterapia sem MDMA e ela é sucedida de outras sessões sem MDMA. Então, no protocolo de pesquisa da MAP, são 3 sessões que a gente chama de preparatórias, 90 minutos cada uma. O paciente tira todas as dúvidas dele sobre êxtase, se mata neurônio, se frita o cérebro, se vicia, se ele vai ficar louco, quais são os riscos, quais são os efeitos, quanto tempo dura, como é que vão ser as músicas, etc. e tal. O que ele faz se ele quiser ir no banheiro, todas as dúvidas que ele tiver, fala um pouco sobre o trauma, como vem se sentindo, o que está acontecendo na vida. E daí vem a primeira sessão de MDMA, que é com uma dose mais baixa, que é uma estratégia de começar a deixar o paciente aprender um pouco os efeitos da substância, sem ele correr o risco de se assustar com uma intensidade avassaladora. Essa dose é de 75 miligramas. E na segunda e na terceira sessão de MDMA, essa dose pode ser aumentada.
né? Mas assim, aí ele vai ter a primeira sessão de MDMA, daí ele vai ter 3 consultas integrativas sem MDMA ao longo de 3 semanas. Daí o ciclo vai se repetir, ele vai ter outra sessão de MDMA, mais 3 sessões sem MDMA, aí a terceira sessão de MDMA e mais 3 sessões sem MDMA. E aí isso tudo vai dar uns 3 a 4 meses, 15 sessões, né? E aí vai se avaliar o resultado do paciente usando as escalas de transtorno de estresse pós-traumático. A gente trouxe isso para o Brasil, né? A gente tratou os primeiros 3 pacientes em 2018, né? E tem um ponto muito importante, né, que eu quero comentar com vocês, que é a triagem, né? Além de ter a droga com controle de qualidade, com a dosagem certinha, né? Aliás, terminando a dosagem, né? Na primeira sessão é 75 miligramas e na segunda e na terceira o paciente vai, junto com os terapeutas, ele vai escolher se ele quer manter 75 ou se ele quer subir para 125, né? E em todas elas, e isso é explicado também para o paciente de antemão, ele pode, depois de 1 a 2 horas da dose inicial, ele pode tomar um reforço, que é sempre de 50% da dose inicial. Então isso gera uma variedade de doses que os pacientes podem receber a cada sessão, dependendo se eles escolhem a inicial baixa ou alta, e se eles escolhem aceitar ou recusar o reforço, né, que é sempre oferecido. E aí o paciente tem uns 10 minutos para decidir se ele vai querer o reforço ou não. E depois desses 10 minutos, se ele disser não e dali a meia hora ele quiser, já não pode mais, né? O reforço tem o intuito de aprofundar, né, o efeito, evitando ser um avassalador muito forte no início e também de prolongar a sessão. O MDMA vai durar os efeitos aí umas 4 a 5 horas. Com o reforço, a consulta pode se esticar um bocadinho, né? Se o paciente tomar o reforço 2 horas depois, ele provavelmente vai chegar numa sessão de 7 ou 8 horas de duração, até ele realmente sentir que os efeitos estão baixando, e que aí ele pode jantar ali na clínica e fazer o pernoite dele, né? Fica um acompanhante noturno na clínica e os terapeutas estão sempre à disposição de plantão e podem ser acionados por telefone, se necessário for, eles podem ir para a clínica, né? Isso quase nunca acontece, são pouquíssimas as emergências nesse contexto de estudo, tudo isso é registrado. Os efeitos adversos mais comuns são aquela coisa que no uso recreativo também é muito conhecida, que é uma tensão no maxilar, na mandíbula, as pessoas têm dor, né? Em uso recreativo tem gente que trinca os dentes de verdade, quebra o dente, porque é muita contração dessa musculatura. Tem dor de cabeça, pode ter insônia, pode ter bastante dificuldade de dormir, né? Algumas pessoas podem ter elevação de frequência cardíaca, de pressão arterial, né? Pode ter náusea, pode ter um pouco de crise de ansiedade. Tudo isso vai ser manejado psicoterapeuticamente dentro do ambiente de consultório, né? E o outro fator muito importante nas pesquisas é a questão da triagem, né? A triagem é um processo de seleção de quem pode e quem não pode participar de um negócio desse. Não é qualquer paciente que tenha transtorno de estresse pós-traumático ou outras condições que vai poder participar de uma pesquisa ou de um tratamento desse. A triagem é fundamental, é uma consulta super complexa, né? Eu vou ler para vocês aqui, vou compartilhar com vocês os critérios de inclusão e os critérios de exclusão da pesquisa que a gente fez no Brasil, para vocês terem uma ideia da seriedade da coisa. Os critérios de inclusão é assim: o paciente ele tem que preencher todos esses critérios para poder participar do estudo. E os critérios de exclusão, ele não pode preencher nenhum dos critérios de exclusão, senão ele não pode participar, né? Então os critérios de inclusão, né, são assim: apresentar os critérios de transtorno de estresse pós-traumático de acordo com o diagnóstico psiquiátrico, né, com pelo menos 6 meses. E ter uma pontuação nessa escala acima de um determinado valor, né, que é de 60 pontos, que é uma nota muito alta. Para vocês terem ideia, eu fui conversar com uma especialista de transtorno de estresse pós-traumático no Brasil, ela falou: nossa, essa nota de corte é tão alta que eu acho que você vai ter dificuldade de encontrar paciente, você vai encontrar muito paciente com nota menor e que não vai poder participar do seu estudo. Mas não foi bem assim, a gente achou um bocadinho de gente com nota bem maior que 60, né?
Tem que ter pelo menos 18 anos de idade, já tinha que ter procurado o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático com outras terapias e não ter tido sucesso. Se estivessem fazendo psicoterapia no momento que entrassem na pesquisa, eles poderiam manter esse tratamento, mas se não tivessem fazer, eles tinham que assumir o compromisso de que durante a pesquisa eles não iam iniciar outros tratamentos, né? Voluntários que vivessem numa cidade, numa distância de mais de 2 horas do local do estudo, tinham que ter um terapeuta de apoio para qualquer situação de emergência próximo da casa deles. Eles tinham que estar dispostos a abdicar do uso de qualquer medicação psiquiátrica, né, pelo período do estudo. Exceções, algumas exceções são listadas no protocolo, como a gabapentina para controle da dor, alguns estimulantes para déficit de atenção e hiperatividade, etc, etc. Eu não vou entrar no detalhe de cada medicação, né? Isso é uma avaliação psiquiátrica bem detalhada, né? Eles tinham que concordar uma semana antes das sessões com o MDMA, de não utilizar nenhum suplemento de ervas, de não utilizar qualquer medicamento não prescrito, sem consultar a pesquisa, de utilizar não utilizar drogas, com exceção de anticoncepcionais ou hormônios da tireoide. Concordavam em não ingerir nada de bebidas alcoólicas depois da meia-noite, não utilizar café na manhã dos dias que tem MDMA, não dirigir veículo, né, dirigir carro, moto ou qualquer coisa assim 24 horas após cada administração de MDMA. Aceitam ser contactados por telefone para sessões de acompanhamento. Tem que obrigatoriamente apresentar teste negativo de gravidez, se for mulher em idade e condição fértil. Antes de cada sessão com MDMA, faz o teste de urina, né, que colhe a urina da mulher e coloca um papelzinho que dá ali a cor se está grávida ou não está grávida. Tem que fazer teste de uso de drogas psicoativas. Se tiver usado outras drogas psicoativas, não pode fazer as sessões de MDMA. Concordam obrigatoriamente em informar os pesquisadores em no máximo 48 horas de qualquer condição ou procedimento médico que se apresente. Se o paciente quebrar o pé atravessando a calçada, ele precisa ligar para os pesquisadores, explicar o que está acontecendo, que ele vai para o hospital, que tipo de atendimento que ele vai ter, se ele tem alguma restrição, o tipo de remédio que ele pode receber no hospital, etc. e tal, né? E que eles concordam e se comprometem a não participar de nenhum outro estudo clínico enquanto durar esse estudo. Tipo, não pode fazer 2 estudos e 2 tratamentos ao mesmo tempo, porque senão nenhum dos estudos dá uma boa conclusão. Esse é um resumo dos critérios de inclusão. Agora os de exclusão, né? Se estiver grávida ou amamentando, ou for mulher que potencialmente pode engravidar e não está utilizando nenhum contraceptivo eficaz, não pode participar. Se tiver história, né, ou atualmente estiver com transtorno psicótico primário, transtorno afetivo bipolar do tipo 1 ou transtorno dissociativo de identidade, não pode participar. Se tiver evidência ou história de doença arterial, coronariana ou cerebral, doença vascular periférica, doença hepática com alteração de enzimas hepáticas ou qualquer outra condição médica que os pesquisadores, incluindo o médico responsável, julguem aumentar significativamente o risco da administração do MDMA, não pode participar. Se tiver hipertensão arterial, de acordo com os critérios da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se tiver doença hepática, com exceção de alguns portadores de hepatite C assintomáticos, se pesarem menos de 48 quilos, se tiverem história de hiponatremia ou hipertermia, se apresentarem sério risco de suicídio, não pode participar, né? Se apresentarem sério risco de ferir terceiros, né, de acordo com a avaliação psiquiátrica, também não pode participar. Se tiverem usado êxtase mais do que 10 vezes nos últimos 10 anos, ou ao menos uma vez nos 6 meses anteriores à primeira sessão da pesquisa, também não pode participar. Ou seja, se for um paciente de trauma que já usou um monte de êxtase por aí, não pode participar sobre o raciocínio de que se isso já não funcionou para você, dificilmente vai funcionar na pesquisa, e também de que pode ser um paciente com um perfil com uma certa propensão a abuso de drogas, né? Também não pode participar se
se for um paciente que precise de certas medicações psiquiátricas que ele não possa deixar de tomar por conta da pesquisa, né? E aí tem uma lista, tem uma questão toda complexa aí de avaliar o caso de cada paciente, o que ele poderia parar, o que ele não poderia, de conversar com o psiquiatra que atende esse paciente antes da pesquisa e vai continuar atendendo durante e possivelmente depois da pesquisa, né? Também não pode participar se por qualquer motivo não estiver apto a assinar um documento que chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, né? Que é um documento que explica tudo em linguagem simples, é um documento aprovado por comitê de ética, né? E que o paciente precisa ser capaz de assinar e de assumir a responsabilidade jurídica de que ele está participando de um estudo com um medicamento que ainda não é comprovado, né? E se ele tiver qualquer histórico de problemas com dependência química ou abuso de drogas, também não pode participar de pesquisa com uso terapêutico, né? Sobrou um tempinho aqui, eu achei que ia sobrar um pouco mais, foi um pouco mais longo do que eu planejei. Eu quero ver ainda o desenho da Alê. Estamos aqui falando do MDMA e o seu processo terapêutico. A diferença aqui entre usar recreativamente e o momento terapia, estimulando o visual e minimizando a conversa. Uma linha do tempo aqui. O início da terapia underground. E aqui a galera aqui dos estudos. A Ana, o Léo. Ah, que legal. Olha o Cláudio ali também. Cláudio Naranjo. Terapia em grupo. Os nossos monstros, terapia em Muito grupo. Bom, muito bom, que massa. E aqui estamos finalizando o acordo do Manual da Utilização para Terapia. Até o final aí das perguntas a gente finaliza o painel. Que legal, Ale, valeu, brigadão, parabéns. Beleza? Obrigada. Sigam a Ale, galera, aqui no Instagram, né? Tem uma aqui que eu achei legal, né? Além dos resultados positivos para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, o que mais está rolando de relevante para o MDMA? Bom, tem muita coisa rolando. Tem alguns pesquisadores sugerindo que estudar a neuroimagem, os efeitos psicológicos do MDMA pode ser uma ferramenta incrível para a neurociência se aprofundar no tema da empatia, né? O que é a empatia, qual a neurociência da empatia, das relações sociais, né? Tem também pesquisa com MDMA rolando para tratamento de alcoolismo. A primeira pesquisa está sendo feita lá na Inglaterra pelo Ben Sessa, um psiquiatra. Isso responde outra pergunta também que falou sobre transtorno de uso de substâncias. E tem uma pesquisa utilizando MDMA para tratamento da fobia social em adultos autistas. Então não é um tratamento da situação do autismo em si, mas em específico da fobia social e como ajudar essas pessoas a conseguirem se relacionar melhor no mundo, que é um estudo muito bonito, foi o primeiro estudo feito, já está publicado, acho que tem quase um ano que foi publicado, e é uma linha muito interessante também. Tem um estudo muito curioso que foi feito em polvos. Polvos são bichos extremamente agressivos e individualistas, e eles territorialistas, eles brigam, eles saem na porrada, e os caras têm polvos no aquário, e deram MDMA para os polvos, e os polvos ficam amiguinhos e começam a se gostar e abraçar um ao outro, e fica lá dois polvos curtindo juntos. E é uma pesquisa muito interessante, né? Tira toda a questão humana de jogo e ainda assim parece que mostra para nós qual que é o tipo de efeito dessa substância. Que mais? Aqui, e aí, Beatriz? A Beatriz perguntou se existem quadros clínicos em que o tratamento com MDMA seja contraindicado, né? Eu acho que com a lista de critérios de inclusão e exclusão isso ficou bastante claro. Tem muitos quadros clínicos que é contraindicado. MDMA é uma substância serotonérgica, aumenta a pressão sanguínea, aumenta a frequência cardíaca. Então, vários quadros cardiovasculares são contraindicados e vários quadros psiquiátricos, psicóticos, esquizofrênicos. Então, tem uma triagem super rigorosa, porque sim, tem muitas contraindicações, né? Tem também aqui uma interessante. É possível fazer uso terapêutico de MDMA ilegal em sessões de psicanálise? Recomendações?
Bom, possível é. Qualquer pessoa pode pegar uma droga aí no mercado ilegal e fazer coisas, né? Se isso é recomendável, é outra história. Sempre que a gente voltar para o ilegal, eu vou falar, bom, você não vai nem saber se você tem MDMA, você não vai saber a dose, você está incorrendo em questões jurídicas, um terapeuta pode perder a licença, é bastante complicado. Né? Também não sei se o que se faz no MDMA casa muito com a teoria psicanalítica, mas é uma coisa que pode estar aberta para explorações. Uma outra pergunta, tinha mais umas perguntas legais aqui, da Lu. E aí, Lu, espero que você esteja aí acompanhando ao vivo. Se o MDMA pode ajudar a superar vícios, e, em caso positivo, se ele ajuda de forma química ou psicológica. Então, como eu comentei, está rolando uma primeira pesquisa com uso de MDMA para tratamento de alcoolismo, né? Não tem muita pesquisa com uso de MDMA para tratamento de dependência. Para tratamento de dependência tem pesquisas com psilocibina, com ibogaína, com ayahuasca, são outros psicodélicos. LSD já foi utilizado para alcoolismo também, tanto no passado quanto agora, estão tentando reiniciar isso. E é as duas coisas, né? Porque é psicológico e é químico, não dá para separar, não são dois universos independentes um do outro. Qualquer alteração química no cérebro, ou praticamente todas as alterações químicas no cérebro, vão afetar o psicológico, e quando a gente consegue, de alguma forma, seja meditação, yoga, o que for, ir numa festa, né? Qualquer coisa que mude o nosso psicológico também vai estar alterando a neuroquímica cerebral. Então, o químico e o psicológico, eles têm uma relação muito íntima. Então, o MDMA age das duas formas, e o resultado é muito bonito justamente por causa disso. É uma substância que a gente sabe onde ela age no cérebro, a gente consegue fazer neuroimagem, a gente consegue correlacionar o que acontece no cérebro com o que acontece no psicológico e no emocional, e ver como isso tudo resulta num tratamento mais eficaz e mais rápido. Né? Para vocês terem ideia, o tratamento do TEPT leva anos. Né? As pessoas ficam anos tomando medicação, e no caso do MDMA está tendo resultados incríveis em 3 a 4 meses, que para o paciente é muito melhor. Tá bom, galera? Por hoje é isso. Eu vou ver se eu compartilho mais umas perguntas aí por Stories. Na semana que vem é Dia das Mães e eu não vou fazer live. Eu não sei quem pode visitar a própria mãe nesse Dia das Mães por causa do Covid. Prestem atenção nisso, pensem muito bem nos riscos, mas não esqueçam das mães. Muitas delas estão sozinhas em casa. Para quem tem a minha idade, tem mãe que está em idade de grupo de risco. Então, domingo de estar focado nisso aí, junto com a mãe, seja pela web ou